E aí galerinha, tudo bem? Olha aí, nesse período de quarentena aí nós estamos com a dificuldade de não estar perto um do outro aí em sala de aula, num ambiente que nós estávamos acostumados, mas o professor também tentou se adaptar aqui com a quarentena para poder ajudar vocês, tá? Sejam bem-vindos para essa aula de hoje. Nós vamos trabalhar hoje a função polinomial de segundo grau ou simplesmente função quadrática, né? Que nós vamos trabalhar aí. Lembrando que estou aqui de novo aqui, ó, com o meu uniforme de trabalho, com o manto do Vascão, e aí nós vamos seguir a nossa aula de hoje, perfeito? Qualquer dúvida aí pode deixar um comentário, uma pergunta, e se alguém também tiver qualquer dúvida ou sugestão da aula para melhorar, alguma coisa assim, estamos à disposição, tá joia, galera? Tamo junto. Olha aí, a função polinomial de segundo grau ou função quadrática é continuidade do nosso conteúdo de função que nós estamos trabalhando. Inicialmente nós trabalhamos a ideia de função, depois fomos trabalhar a ideia de função de primeiro grau, né? Isso nós trabalhamos bastante com exercício, definição e vimos o gráfico da função de primeiro grau, trabalhamos uma série de exercícios e conteúdos que fortificaram aí o nosso aprendizado sobre função de primeiro grau. E dando continuidade, nós vamos trabalhar a de segundo grau. Como já foi dito na de primeiro grau, ela é uma função de primeiro grau devido ao grau do o índice do expoente aqui, ó, o expoente da função, né? Lá como era de primeiro grau, aqui era grau 1, e agora vamos trabalhar com funções de grau 2, ok? Então vamos lá para a definição, ó. A definição aqui fala que a função R dos reais nos reais, o que quer dizer isso? O domínio é os números reais e o contradomínio é os números reais, tá? Então, isso aqui quer dizer domínio e aqui contradomínio, ou seja, o domínio e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Por enquanto, o conjunto maior que nós trabalhamos aí, de todos os números que nós conhecemos. E nós vamos seguir, né, a função vai ser aplicada dos reais nos reais e ela vai seguir esse padrão aqui, galera, ó. F de x vai ser igual a x ao quadrado mais b vezes x mais c, com o a, o b e o c, que são esses carinhas aqui, ó, são os números reais, que nós conhecemos aí, pode ser qualquer número real, sendo que tem uma condição. Esse a aqui, que é esse número aqui, tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Ele tem que ser diferente de zero, galerinha, porque se o a for zero, vai recair naquela situação da função de primeiro grau. Porque, imagina aqui comigo, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Sobra-se uma função de primeiro grau. Então, por isso que a única condição aqui é que esse a seja diferente de zero. E nós vamos denominar isso tudo, né, se ocorrer essa situação toda aqui, vamos denominar essa aqui como função polinomial de segundo grau. E lembrando que esse número a, esse número b, esse número c são chamados de coeficientes, tá? São chamados de coeficientes. Dito isso, lembrando que esses coeficientes aqui pode ser qualquer número real. Esse cara aqui não pode ser o zero, como está aqui na definição. Esse número aqui pode ser qualquer número diferente de zero. Esse aqui também pode ser qualquer número. Pode ser zero, não tem perigo. Esse aqui também pode ser qualquer número. E esse aqui a gente chama também de termo independente, tá? Esse aqui é o termo independente. Lá na função de primeiro grau que vocês viram comigo, o termo independente era justamente aonde a reta cortava o gráfico no eixo do y, né? No eixo das ordenadas. Lembram bem disso aí, que vai nos ajudar nesse conteúdo aqui futuro também. Então, segue aqui alguns exemplos, galerinha, ó. Então, uma função f de x, nesse caso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Lembrando que isso aqui também, como já foi feito nas funções de primeiro grau que nós trabalhamos, que esse carinha aqui também pode ser escrito desse jeito, ó, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 4. Então, o que quer dizer isso aqui? Que a função, vem da palavra função mesmo, né, esse fzinho aqui, ele está dependendo do valor do x. Então a função existe uma relação de dependência, né? Esse cara aqui depende desse x. Ou seja, esse y aqui depende do x. Podemos escrever
dessa maneira aqui também, que está corretíssimo, ok? Aí, aqui, ó, quem que seria meu A? Meu A seria o coeficiente que está do lado do x quadrado. Como não tem nada aqui, esse cara vai ser o número 1 que vai estar aqui, ó. Aqui, de maneira análoga, ó, quem que é o B? O B é quem está do lado do x, com a variável aqui de grau 1, expoente ali 1. Então, esse cara aqui vai ser o menos 3. E o meu C, nesse caso, vai ser o mais 4 aqui também, que é o nosso termo independente. De maneira análoga, vamos fazer para todas essas outras 3 funções aqui embaixo, tá? Olha aí. Nesse caso aqui, o meu A vai ser quem? O 8. Vou escrever com a vermelha aqui, não tem perigo não. O nosso B, galera, olha aqui, presta atenção. Dá uma conferida com a forma genérica de escrever a função de segundo grau. Opa, tá faltando o x aqui, ó, de grau 1. Se não tem, galera, é porque esse valor é 0, beleza? Não tem essa parte aqui, ó, essa função, ela é incompleta. E o meu C é menos 1. Feito isso, os coeficientes estão todos aqui já, disponíveis aqui. Encontramos todos. Nesse caso aqui o B não está aqui, mas nós identificamos que ele é 0. E vamos fazer isso para a função de baixo aí, ó. Na de baixo, quem que é meu A? O meu A é o número que está do lado do x quadrado. Como não tem nada aqui, é 1. Mas qual que é o sinal que esse 1 carrega? Negativo, né? Então, menos 1. E quem que é meu B nesse caso? O meu B é o que está do lado da variável x de expoente 1. Nesse caso aqui é o 3,5, a fraçãozinha positiva, 3,5. E o meu C, galera, nesse caso não tem o termo independente. Se não tem, esse valor é 0. Então, tá feito esse exemplo aí. Vamos aqui para o próximo exemplo. Ó. Quem que é meu A nesse caso aqui? O meu A é o que está do lado do x quadrado. Quem que está do lado do x quadrado? Menos 5. E quem que é meu B, professor? O meu B, professor? Opa, o meu B aqui é o cara que está faltando. Quem está faltando aqui? Esse cara. Se está faltando, que número é esse? Gente, esse número é 0. Fechou? Olha aqui, ó, 0. E quem que é o C, galera? O C é o cara que está sem o X. Opa, não tem ele também, professor. Se não tem, ele é o quê? 0. Então, feito isso tudo, são conceitos iniciais de função de segundo grau. Que nós estamos aqui para tirar a dúvida de vocês. Basicamente, se nós pegarmos isso de inicialmente, vai nos auxiliar nos conteúdos futuros de função de segundo grau, de cálculo de raiz, de vértice da parábola, a parte gráfica que nós vamos ver aqui, uma série de situações, problemas que podem envolver cálculo de função de segundo grau. Se você pega esses conceitos iniciais, se você entende o que é isso, pode facilitar e te ajudar aqui nos exercícios futuros, ok? Lembrando que eu estou à disposição para ajudar vocês aí. Galera, vamos falar um pouco aqui sobre o gráfico de uma função quadrática ou função de segundo grau, né? Que nós vimos aqui que tanto faz. Depende da literatura que você está trabalhando, pode trazer gráfico da função quadrática ou gráfico da função de segundo grau. Depende da literatura. Inicialmente, nós vamos fazer o gráfico usando aqueles valores, igual nós fizemos na função de primeiro grau. Fazer uma tabela, substituir valores e ver o comportamento desses pontos no gráfico lá no plano cartesiano. Lembra disso lá na função de primeiro grau? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Olha lá, inicialmente, para construir o gráfico de uma função quadrática aqui, ó, nós vamos escolher valores, atribuir valores por x, atribuir um valorzinho para o x, e é aquele jeito, atribuir valores convenientes para nós não sofrermos, né? Valores assim que nos ajude a ter uma visão do comportamento do gráfico dessa função. Então nós vamos escolher um valor para o x, que o x vai ser meu domínio, e eu vou obter com isso um valor para a nossa imagem, que seria o y. Beleza? Quando nós fizermos isso aí, nós vamos pegar e marcar esses pontos no plano cartesiano e verificar qual será o comportamento desse gráfico. Beleza? Vou sair aqui da frente um pouquinho para vocês tirar um print da tela e vamos dar sequência aí com exemplos para construção do gráfico. Tranquilo? Beleza? Galera, então eu peguei um exemplo aqui para nós fazer o estudo do gráfico dessa função e ver alguns casos particulares aqui que vai acontecer para nós podermos dar sequência no próximo vídeo aula nossa aí,
porque aqui eu estou trazendo alguns conceitos iniciais, né? Algo ainda preliminar para nós começarmos de fato o nosso estudo. Se você consegue acompanhar essas ideias, provavelmente você vai ter êxito nos estudos seguintes sobre funções de segundo grau, função exponencial que nós vamos ver, a função logarítmica, a função modular, e assim segue aí nosso estudo de funções, ok? Só já deixei pronto aqui para nós ganhar um pouquinho de tempo com isso, mas vamos fazer aqui juntos, né? Eu escolhi aqui uma função, essa função minha é f de x igual a menos x quadrado mais 4x menos 3. Lembrando que essa função pode ser escrita dessa maneira, ó, y é igual a menos x quadrado mais 4x menos 3 também, para poder ajudar alguma galera, alguns aí que tem uma galera que gosta, em vez de escrever a função f de x, gosta de escrever y, que é igual a menos x quadrado mais 4x menos 3, ok? Pessoal, como eu sugeri e também nós fizemos isso nas aulas anteriores de função de primeiro grau, vamos inicialmente fazer o gráfico atribuindo valores. Depois que nós atribuímos os valores, mais para frente nós podemos dar uma acelerada nisso, calculando raiz da função, o vértice da função, para poder nos auxiliar a fazer o gráfico. Mas, no entanto, para nós termos uma ideia, nós vamos começar assim, tá? Olha, eu escolhi valores aqui para o x, 0, 1, 2, 3, 4. Esses valores aqui eu vou substituir na função e vou obter um resultado aqui para o y, né? E eu coloquei aqui no cantinho o par ordenado para depois eu marcar lá no plano cartesiano. Então, quando o x for 0, eu vou trocar aqui, né, fazer uma substituição, trocar o x para o 0, onde tiver x eu vou colocar o 0, e vou fazer a continha, 0 ao quadrado é 0, mais 4 vezes 0 é 0, então sobrou simplesmente o menos 3. Como o x é 0, o y deu menos 3, eu coloquei o par aqui, ó, tá aqui o par. Quando o x for 1, vai ficar 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado é 1. Professor, mas e esse menos? Esse menos, gente, está de fora. Eu coloquei esse parênteses aqui para tentar te ajudar, porque o 1 é positivo, então vai ficar 1 ao quadrado, vai dar 1, mais 4 vezes 1, menos 3. Como é que vai ficar mais 1 com o menos aqui de fora? Vai ficar menos 1, mais 4 menos 3, isso vai zerar. Isso zerando fica 1 e 0 para ordenar. Escolhi o x como 2, substituí também de maneira análoga aí com todos, ó. Onde tem o x eu coloquei 2. Fiz a conta, 2 ao quadrado é 4, com o menos que está de fora fica menos 4. 4 vezes 2, 8, né? 8, aqui fica menos 4, aqui menos 3, vai dar menos 7. Menos 7 mais 8 vai sobrar 1, positivo. E assim também fiz com 3, né? 3 ao quadrado é 9. Vai ficar menos 9 por causa do menos de fora, 4 vezes 3, 12, menos 3, isso aqui vai zerar, porque menos 9 com menos 3 aqui também vai dar menos 12. Menos 12 com esse mais 12 que zera, então vai ficar o par ordenado 3 para o x e 0 para o y. Quando o x for 4, de maneira semelhante, vai ficar 4 ao quadrado 16, vai ficar menos 16. 4 vezes 4 dá 16, 16 positivo com esse 16 negativo vai anular, vai zerar, e vai sobrar simplesmente o menos 3, e nós vamos ter o par 4 por x e menos 3 por y. Agora, vamos marcar esses pares ordenados lá no nosso plano cartesiano para ver o comportamento desses pontos e chegar a uma conclusão sobre o gráfico. Galera, olha então, eu vou pegar x0 e o y menos 3. O x é 0, galera, ó. O x é 0 bem aqui na origem. Então, ele manda vir no y quantos? Menos 3. Então, na verdade, eu vou estar bem aqui em cima do eixo cartesiano das ordenadas, né? O eixo y, tá? Aí, eu vou ter agora o 1 e o 0. Onde que o x é 1? O x é 1 bem aqui. E o y0? O y0 é justamente aqui em cima do eixo. Você não sobe nem desce. Você não tem altura nesse caso, você está aqui, ó. Agora vai ser o ponto 2 para o x e 1 para o y. 2 para o x, galera, é aqui. Ele está mandando eu ir lá no 1 para o y. Então eu vou fazer essa. Vou me encontrar aqui nesse pontinho aqui.
Beleza, tá marcado lá esse ponto 2, 1. O ponto 3, 0. Ou seja, o x é 3 e o y é 0, então eu vou estar aqui em cima do eixo do x, o eixo das abscissas, também conhecido como eixo das abscissas, lembra? Aqui eu vou estar no 4 para o x e no menos 3 para o y. Então eu vou estar no 4 para o x, vem aqui, e descer no menos 3 para o y. Então, galera, eu vou estar mais ou menos aqui, assim, nessa localização, tá? Olha o comportamento desse gráfico, galera, olha. Nós vamos ter um gráfico que vai ter esse comportamento, ó. Esse comportamento de gráfico aí é chamado de parábola, né? Na função de primeiro grau que nós estudamos, você lembra que era uma reta? Então agora que nós vamos ter uma parábola e nós vamos estudar esses pontos aqui mais adiante, ó, que é o vértice. Nós vamos estudar esse cara aqui, que é a raiz, também chamado de zeros da função, e nós vamos ver alguns casos aí quando que a função tem máximo, quando que ela tem mínimo, ou se ela, nesse caso aqui na função de segundo grau, ela vai ter máximo ou ela vai ter mínimo, né? E essa parábola, professor, essa curva aqui, ó, essa curva é chamada de parábola, né? Essa parábola, galera, ela tem uma concavidade, assim, a gente fala também meio assim um nome vulgar, mas chamamos de boca, né? Mas a concavidade dela, nesse caso aqui, está para baixo, ó, tá vendo? Essa concavidade para baixo é determinado pelo o valor do A. Se esse A for maior que zero, concavidade para cima. E se esse A for menor que zero, a concavidade para baixo. Maior que zero, galera, é lembrar que esse número é positivo. E menor que zero é lembrar que esse número é negativo. Nós vamos estudar esses casos aí mais adiante. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. São os conceitos iniciais que eu tenho para trazer para vocês hoje. Logo vou trazer mais vídeos sobre a sequência de função de segundo grau, fazer exercícios, exemplos. Então, se alguém tiver alguma sugestão para melhorar ou para deixar algo mais interessante aqui com essas videoaulas, estou pronto para poder receber essas sugestões, para melhorar e tal, para deixar o canal aí, as videoaulas top, tá? Lembrando que é o primeiro vídeo que o professor está fazendo, então às vezes está um pouco ainda para aprender bastante coisa sobre vídeos, mas eu peço a força de vocês aí, e qualquer dúvida aí, quem tem meu WhatsApp, quem tem meu número, tem meu e-mail, pode ficar à vontade, tá? Estou à disposição mesmo. Fique com Deus, galerinha. E força pro Vascão, hein? Até mais!